Paz esteja convosco. Que Deus abençoe a vida de cada irmão que está aí. Então, irmãos, chegou o culto de missões. O tema desse mês é Cristões Globais. Eu já vou explicar o tema, já vou passar para vocês. Só vou explicar um pouquinho pelo fato de eu não estar na igreja. É por motivos de trabalho. Então, eu estou passando esse vídeo para não passar em branco e chamar a atenção dos irmãos que estão aí na igreja. Então, irmãos, o tema é Cristões Globais. O que nós vamos falar? É dividido por duas partes. Eu vou estar explicando bem aleatoriamente para vocês, para ficar mais fácil o entendimento. A primeira parte é esses cristãos globais, lembrando, são todos aqueles que estão trabalhando na obra de Deus, tanto na igreja como nos outros países, que nós temos muitos missionários. A igreja do Evangelho Quadrangular é uma das, se não for uma das melhores, ou é a melhor, de envio de missionários globais, vamos falar assim, que estão trabalhando no campo, tanto na área da medicina, os doutores, médicos, principalmente na área da psicologia, também nas pessoas que são mantedores, né? São os dizimistas e ofertantes fiéis, que, como hoje, aproveitando também falar, que toda oferta que for arrecadada hoje na igreja vai ser enviado para os missionários que estão fora do país, não vai ficar nada na igreja. Então, lembrando para os irmãos. Então, falando um pouquinho do tema, como eu falei, todos os missionários globais são esses, para nós estar lembrando, orando pela vida deles, que eles também, muitos cristãos e missionários, eu sei que deixaram sua família, às vezes aqui no Brasil, estão lá fazendo missões, tá só o pai, às vezes tá só a mãe, o pai ficou com a família para cá, e para nós estar sempre orando pela vida deles. E falando agora não só dos internacionais, e um pouco aqui, vamos falar aqui que nós, eu e você também somos um cristão global, porque missões começam a partir de dentro da tua casa e quando você sai fora da tua casa. Então, o teu vizinho já é uma alma que você pode fazer missões com ele, falar de Jesus, buscar saber o nome dele, né? Que tem muitos, às vezes, que não sabem nem o nome do vizinho do lado da casa. Nós que somos cristãos, nós temos que ser a diferença desse mundo, como diz a palavra lá em Mateus, que nós temos que ser a luz desse mundo, o sal dessa terra, nós temos que ser coisas diferentes, pessoas diferentes. Então, cristãos globais é essa visão, irmãos, que nós nunca venhamos deixar a chama do Espírito Santo, a chama da vontade de buscar a alma se apagar, que Deus venha estar nos fortalecendo, que nós venhamos colocar em oração quando nós formos fechar a porta do nosso quarto, ficar de joelhos, orar com Deus. Nós venhamos lembrar desses missionários que estão fora do país, estão sofrendo perseguições, estão passando qualquer tipo de coisas, estão arriscando a própria vida para espalhar e pregar o Evangelho a toda criatura. Que eu e você venha estar orando, lembrando deles sempre em orações. Então, a palavra tema e chave desse mês está lá em Atos, capítulo 20, versículo 24, que diz: Mas em tudo tenho a minha vida por preciosa, contando que tudo cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Então, como esse é Paulo falando, Paulo, dá para entender aqui que ele deixou, ele colocou tudo que era de Deus em primeiro lugar. Tudo que era de Deus em primeiro lugar. Como ele diz no começo do versículo: Mas em nada tenho de preciosa na minha vida, a não ser o meu ministério, o que Deus deu para mim. Que eu e você venham fazer isso, colocar todas as coisas que Deus deu para nós em primeiro lugar. Como diz em Mateus capítulo 6, versículo 33, que buscai em primeiro lugar as coisas de Deus e a sua justiça,
e as demais coisas lhe serão acrescentadas. É muito lindo dizer que, como Paulo disse, ele foi muito ousado e ele estava ensinando o que é a igreja. E está ensinando nós hoje, edificando nós. Nós que somos cristãos, nós temos que ser a diferença e buscar ser a diferença, mostrar como a nossa vida. Eu gosto às vezes de falar, eu vi um pregador falando uma vez que muitas vezes as pessoas não vão ler a Bíblia. Não importa o que você peça para ela ler, ela não vai ler a Bíblia. A Bíblia deles vão ser nós. Eles vão olhar para nós e vão ver a nossa vida, o jeito como a gente trata as pessoas, como a gente é lá no trabalho, como a gente é lá nos nossos estudos, como a gente é lá na nossa casa, os vizinhos vão ver isso. E isso é ser uma Bíblia aberta, né? Como a gente fala. Como diz lá também em Timóteo, capítulo 2, versículo 15, que é pra gente buscar se apresentar a Deus aprovado, como um obreiro que não tem nada do que se vergonhar. Então, e que maneja bem a palavra de Deus. Que nós não venha ter nada do que se vergonhar, que as pessoas venham ver pra gente ver Cristo em nós. Então, irmãos, para complementar, eu só tenho que te dizer que se você está desanimado, que você às vezes não está tendo rumo e não está tendo ideias para pôr em prática a obra do Senhor, que o Senhor está mostrando para você, porque lá em Hebreus, capítulo 3, versículo 8, é muito claro e é lindo o que diz lá. Diz bem assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, ele vai te ajudar. Se ele ajudou os discípulos naquela época, ele vai ajudar você hoje. Então, irmãos, era isso que eu tinha que passar. Que Deus abençoe poderosamente vocês. E um culto maravilhoso aguarda vocês. Amém.